Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus querido, por essa noite, Pai. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite, Pai, para ouvir a Tua palavra, Pai, para glorificar, para entoar cânticos ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, pela vida do Júlio, Pai. Que o Senhor possa trazer, o Teu Santo Espírito possa trazer à memória, Deus, aquilo que o Senhor já falou ao coração dele, Pai. Que ele possa ministrar aos nossos corações, ó meu Pai, e possa ser apenas, ó Deus querido, um instrumento do Senhor, Pai. Que ele venha apenas falar aquilo que venha da Tua parte, Pai, para nós, ó Deus. E que os nossos corações, ó meu Pai, possam estar como terra fértil, meu Pai, a receber essa palavra, meu Pai. Que o Teu Santo Espírito possa fazer essa palavra germinar em nossos corações, meu Pai. Livra-nos, ó Deus, de toda a distração, ó meu Pai, de tudo que tira a nossa atenção, ó meu Pai, e que a gente possa estar cativos, ó meu Pai, com nossa atenção na Tua palavra, Pai. É essa a nossa oração, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Amém? Amém, Pai. Antes eu queria pedir à igreja que pudesse abrir a sua Bíblia no livro de João, o Evangelho de João, amém? No capítulo de número 4. Enquanto os irmãos vão achando, eu queria, primeiro de tudo, agradecer. Sabe, agradecer aos irmãos pela oportunidade da gente estar aqui, agradecer pela hospitalidade de vocês. É impossível não se sentir bem-vindo aqui nesse lugar. Sabe, é impossível não se sentir abraçado. O que aconteceu no início do culto foi muito importante e representa tudo que vocês têm feito com a gente, desde o momento que a gente pisou aqui até chegar aqui. O quanto eu já aprendi com vocês aqui, o quanto Deus tem me ensinado sobre Ele, através de tudo que está acontecendo até a gente chegar aqui, amém? Amém. O Evangelho segundo João, capítulo de número 4. Amém? Todos acharam? O Evangelho, amém. O Evangelho de João, capítulo de número 4. Amém? E a palavra vai dizer assim para a gente, a partir do versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus assentou junto à fonte, por volta do meio-dia. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta.
Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizes que tem que adorar em Jerusalém. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheces. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse: o que o senhor pergunta? Ou por que fala com ela? Quanto à mulher, deixou o seu canto, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Eu te convido a orar mais uma vez comigo, amém? Senhor, meu Deus e Pai, Pai, em conformidade com as orações que já foram feitas, através das orações e as orações feitas através dos louvores, em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor inunde esse lugar, que o Senhor faça o teu propósito e a tua vontade, que o Senhor, em nome de Jesus, perdoe os meus pecados, as minhas falhas, sabe, Pai, e que nessa noite o Senhor silencie tudo que tem de mim, e seja o Senhor o pregador da noite, seja o Senhor aquele que vai trazer a palavra. Passeia com o teu Espírito dentro dessa igreja e leva o Senhor, a tua palavra, dentro do coração de cada um. E aquilo com que o Senhor fez no meu coração, por favor, eu declaro e peço ao Senhor que o Senhor, sabe, possa levar a semente para dentro do coração de cada um. É o que eu peço ao Senhor. Toma o teu lugar de honra, Pai. Esvazie todos nós de tudo que impede a gente de receber a tua palavra. Assim, Pai, assuma o controle de tudo como o Senhor já tem feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Pai. Amém. Amém. E a gente lê uma passagem que é conhecida, algo que a gente até já louvou aqui nessa noite. Uma conversa de uma mulher com Jesus. Uma mulher samaritana. E antes da gente chegar na mulher samaritana, a gente leu que era necessário Jesus Cristo passar por aquele lugar. A gente lê que era estranho entender por que um judeu conversava com uma samaritana. E aí, antes de chegar na mulher samaritana, eu queria voltar um pouquinho na história. Eu queria voltar um pouquinho na história de um povo que foi criado por Deus para adorar e servir a Deus. Um povo que foi criado à imagem e à semelhança de Deus para viver uma vida confortável com o reinar de Deus sobre a vida. Sobre não ter que batalhar, sobre não ter que enfrentar coisas que a gente enfrenta hoje. Só que em determinado momento dessa história, maldita a hora em que o homem conhece o bem e o mal. Maldita a hora que o homem conhece e quer decidir o que é o bem e o mal. Quer fazer pelos olhos dele a escolha de bem ou mal. E aí eu entendo que Paulo vai dizer que o bem que ele quer, ele não consegue fazer, mas o mal ele faz toda hora. E aí esse povo começa a desandar dessa forma. Esse povo, tendo Deus como guia, decide ser o seu próprio guia, a sua própria direção. Perdão, só para eu não me perder. E aí lá no livro de 1 Reis vai dizer que esse povo acaba se separando. Parte desse povo começa a andar separado. Quando Salomão, que era o rei, morre, vem 2 outros reis, e aí por briga de povos eles se separam. E aí vai ter um povo que vai viver no sul, que é o povo judeu, que tem a capital como Jerusalém, e aí tem um povo que vai viver no norte, que tem a capital como Samaria. E aí Samaria já começa a viver de uma forma a não conhecer a palavra de Deus, do povo que eles serviam. Porque o primeiro ato do novo rei de Samaria é fazer o quê?
criar 2 animais de ouro para que eles pudessem adorar em Samaria. O mesmo motivo que um povo já tinha caído antes, eles chegam aqui e já começam a cometer o mesmo erro. A partir de agora vocês não vão mais lá para Jerusalém para adorar lá. Agora vocês vão adorar aqui. Já tem 2 animais de ouro aqui para vocês poderem adorar. Só que a gente sabe o que acontece com o povo quando não anda na direção de Deus. A cada rei que vinha, o povo insistia em continuar pecando, em continuar escolhendo o bem e o mal, em continuar vivendo com seus próprios olhos. Até que chega um momento em que esse povo realmente é dominado. Esse povo, onde tinha como capital a Samaria, vem um outro povo, os assírios, e dominam eles. E expulsa todos eles de lá. Só que no que eles expulsam todo mundo de lá, eles pegam um sacerdote, como se fosse um pastor, e coloca lá. E fala, olha, ensina esse povo a adorar a Deus também. Só que junto com esse pastor, com esse sacerdote que é colocado lá, muitos povos também são colocados. E aí Samaria agora passa a ser uma mistura de povo. Samaria agora tem pessoas que adoram a Deus, amém? Amém. Mas tem pessoas que adoram a outros deuses. Tem pessoas que adoram a Baal. Tem pessoas que vão adorar outros deuses que a Bíblia vai dizer que eram de outros povos. E dentro disso, a gente tem vários momentos na caminhada em que esse povo de Samaria briga com o povo de Jerusalém, e aí por isso era tão estranho um judeu falar com um samaritano. Amém? Então a gente vai entender como está o costume na terra dos samaritanos. Adora quem você quiser. E a palavra vai até ser de uma forma, ela vai dizer assim, uns adoravam Baal, outros adoravam outros, alguns entregavam os seus filhos para morrer como sacrifício. E aí a palavra tem um momento que vai dizer assim, e também adoravam ao Senhor. E também adoravam ao Senhor. Eu faço o que eu quiser, eu vivo da forma com que eu quiser, eu escolho o bem e o mal, mas eu também adoro o Senhor. E aí agora a gente chega lá na mulher samaritana. E agora a gente vai de novo para João capítulo 4 e entende qual é a situação dessa mulher samaritana. Essa mulher está indo buscar água e a palavra diz que ela vai buscar água. A palavra vai dizer que ela já foi casada algumas vezes e a palavra vai dizer que ela vai buscar água ao meio-dia. Por que ela vai buscar água ao meio-dia? Cara, o sol queimando. E aí ela vai buscar água ao meio-dia, por quê? Por causa da vergonha dessa mulher. Por causa de tantos casamentos. E aí essa mulher, ela não vai mais buscar água com outras mulheres. Essa mulher agora ela vai buscar água sozinha, no pior horário, com o sol queimando a cabeça dela, por causa da vergonha que essa mulher tem de andar no meio das pessoas, de estar junto com outras mulheres. E aí às vezes não, quando eu li essa passagem, eu não leio essa passagem talvez como uma mulher samaritana. Eu comecei a ver nessa mulher o Júlio samaritano. Sabe? Eu comecei a me confrontar com isso. E eu também sou meio chorão, então se isso acontecer, vocês me perdoem, por favor. Porque às vezes a gente lê a passagem na Bíblia e acha que está tão distante da gente. Sabe? Às vezes eu leio e falo, uma mulher samaritana que casou com 5 homens. Nossa! Realmente, essa mulher tem que estar escondida mesmo. Essa mulher tem que buscar água escondida mesmo. Esse não é o meu caso. Só que não é o meu caso ter 5 mulheres. Mas é o meu caso, muitas das vezes, mentir. É o meu caso, muitas das vezes, ter que andar escondido pelos meus pecados, pelas minhas falhas. E a gente entendeu, amém? Sobre um povo que foi criado para servir a Deus. Em determinado momento, esse povo caiu. Houve lá a entrada do pecado no coração desse povo. E aí esse povo agora vive de uma forma totalmente misturada. Esse povo agora, na época, antigamente era muito natural as guerras, né? Ter que brigar pelo território. E esse povo agora começa a ter que guerrear. E começa a perder as guerras porque decidiu andar sozinho. E aí chega nessa mistura que está. E aí quando eu olho isso, muitas das vezes, a gente pode ser o resultado de uma queda. Sobre costumes errados.
Sabe? É muito ruim e isso tem acontecido, e aconteceu com o povo samaritano, de se acostumar com o pecado. E aí eu não sou pecador porque eu só tenho uma mulher. Glória a Deus por isso, ela está lá em casa me esperando. E amém por isso. Só que a única mulher que eu tenho, eu trato mal, sabe? Eu sou ignorante com ela, eu minto para ela. Eu chego em casa depois de um dia ruim no meu trabalho, e é minha família que segure. Eu tive um dia ruim lá fora, eu chego em casa e desconto tudo, jogo tudo lá. Isso são falhas e pecados que eu me encontro. E aí eu acabo me aproximando da leitura bíblica. Eu começo a me ver como o Júlio samaritano. Como um cara que muitas das vezes traz pecados que foram tornados normais na caminhada. Talvez pela minha família, talvez pelo ambiente que eu vivo, talvez pelo meu desejo mesmo de pecador, de falho, de errado. Só que quando eu leio isso, e aí eu vejo que a palavra vai dizer que era necessário Jesus passar por Samaria. O povo judeu e o samaritano, eles eram tão brigados, que assim, eu não conheço a localidade aqui, mas o judeu, para sair de um lugar e chegar ao outro, ele dava uma volta enorme só para não passar por Samaria. Só para não ter que encontrar os samaritanos, mas a Jesus era necessário passar por Samaria. E aí eu entendo na nossa vida que é necessário Jesus Cristo passar na nossa vida. Sabe? Porque da mesma forma como a gente tem aprendido aqui e recebemos o folheto explicando isso de uma forma muito simples e muito aplicável, muito eu me vendo nisso tudo, nós também fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para viver uma vida como a imagem e a semelhança de Deus. Mas em algum momento entrou o pecado. E aí entrou o pecado e a gente convive com o pecado. A gente precisa lutar contra o pecado a todo momento. Pelo menos eu, amém? Se mais alguém aqui, sabe, eu preciso lutar contra as minhas falhas. Sabe, eu preciso a todo dia, toda hora. Glória a Deus, como a gente aprendeu hoje pela manhã, que a misericórdia de Deus se renova cada manhã sobre a gente. Porque se não fosse assim, irmão, eu já não estava aqui. Só que era necessário Jesus passar, e glória a Deus por isso, porque Ele passou. Sabe, era necessário alguém vir para a gente poder ter um parâmetro de vida à imagem e semelhança de Deus. Alguém vir para que a gente pudesse entender o que é ter uma vida melhor. Quais são os meus pecados? Quais são as minhas falhas? Como ser uma boa pessoa se eu não tenho nada que me mostre isso? Porque se a gente pegar a nossa realidade hoje, a gente vê maldade toda hora. E a gente vê pessoas justificando para fazer a tal maldade. Sabe? A gente tenta sempre tapar um buraquinho. A gente tenta sempre, de alguma forma, dar um jeitinho de fazer. E a gente tenta até olhar para a gente mesmo e dizer, não, eu não tenho 5 mulheres, eu não sou pecador. Uma mentirinha aqui. Pô, Matheus, o que tem? Só uma mentirinha aqui, pô. Bárbara, um negocinho escondido aqui e tal, ninguém vai saber, e estou vivendo, e estou fazendo, mas eu também adoro a Deus. Sabe? Eu também vou aos cultos domingo. Mas aí, lá fora, na minha caminhada, na minha vida, isso eu estou dizendo para mim, amém? Em nome de Jesus, se servir para alguém, amém. Mas eu estou dizendo do meu caso, do Júlio, que me deparo como pecador a todo momento. Sabe? Que entendo que eu preciso sair da igreja todo domingo, quando eu congrego lá, ou os irmãos aqui, e praticar aquilo que está aqui. Porque tem solução para a gente. Porque tem saída para a gente. Sabe? Porque tem forma da gente viver sem ter que ser escondido. Sem ter que ser com vergonha. A gente acabou de louvar aqui o Espírito Santo de Deus que destrói toda a vergonha. E eu tenho aprendido muito com Deus que não é difícil estar na presença de Deus. Não é difícil. Mas o que importa é o que eu faço quando eu estou na presença de Deus.
Sabe? Porque, como foi bem dito aqui, Santo Espírito enche esse lugar. E não é um templo com 4 paredes. Santo Espírito enche a minha vida. Me transforma. Eu me entrego ao Senhor. Seja daqui, seja ali fora, seja lá em Friburgo, onde a gente vai estar daqui a pouco. Pai, a gente necessita do Senhor. Porque assim como a gente caiu, a palavra vai dizer que nós estávamos mortos dos nossos pecados. Totalmente entregues. E Cristo nos trouxe vida. Só há vida se nós estivermos em Cristo. Você não esquece. Senão a gente vive tropeçando na gente mesmo. A gente vive tentando preencher essa mulher com o marido. Buscando uma essência, buscando uma felicidade, buscando alguma coisa nos maridos. Só que estar na presença, a gente vê na Bíblia inteira que Jesus passava nas ruas. E tinha muita gente na presença. Tinha gente que espremia Jesus enquanto ele passava. Mas teve uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos e falou, quero tocar nesse cara. Se eu tão somente tocar nele, na orla da veste dele eu vou ser curado. E essa mulher toma uma atitude, toca na orla de Jesus, um fluxo de sangue de 12 anos, ela é curada na hora. E aí essa mulher passa a ter uma vida de não mais vergonha. Porque a mulher que tinha um fluxo de sangue, ela não podia tocar em ninguém. Ela não podia abraçar ninguém. A cama que essa mulher sentasse, ninguém podia encostar. Você imagina a cabeça dessa mulher. Só que ela toma uma atitude quando ela se depara com os espíritos, com Cristo passando, perdão. Quando ela se depara com Cristo passando, ela fala, cara, eu quero. Eu vou lá. E ela passa no meio de todo mundo que espremir. É curado. Sabe? Tem gente que está seguindo Jesus numa procissão e Jesus está indo e está todo mundo indo atrás e tem um cara que não para de gritar a ele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho... E todo mundo... Aqui a Jesus está passando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na presença de Jesus, ele clama com tanto fervor. Ele quer Jesus com tanta vontade que a gente já não pode mais pregar sobre o cego. Porque ele deixou de ser cego. Porque ele foi curado pela presença. Sabe? O que eu estou querendo dizer é que naquela época também tinha um montão de gente na presença de Cristo mandando crucificar. Faltava presença ali? Lógico que não. Ele estava ali, como ele está aqui, como o Espírito Santo de Deus está na nossa vida. Sabe? O que a gente necessita é de gritar o mais alto possível, talvez em silêncio. Sabe, no nosso quarto, sabe, com o joelho dobrado, clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia de mim, porque o bem que eu quero eu não consigo fazer. E o mal eu faço toda hora, Pai, tem misericórdia de mim. Eu quero ser uma pessoa melhor, Pai. Sabe, Jesus, filho de Davi, eu trago um fluxo de sangue comigo, talvez há mais de 12 anos. Eu tenho vergonha do meu fluxo de pecado, talvez há um tempão. E aí quando a gente se depara com Cristo, a gente precisa ansiar por Cristo. Sabe, a gente precisa ter um desejo por Cristo, porque é isso que vai mudar a nossa vida. Me perdoa o que eu vou dizer, mas a gente vir à igreja não vai mudar a nossa vida. Eu botar minha Bíblia debaixo do braço e ir para a congregação que tem lá toda quarta, sexta e domingo, Ju, não vai mudar a nossa vida. O que vai mudar a nossa vida é a gente vir para cá, aprender aquilo que Cristo nos ensina e sair daqui e falar, cara, eu quero. Sabe? Olha, sabe aquele eu sempre trago uma frase comigo que são pequenas coisas normais me levam a grandes pecados. Sabe? Porque é de normal em normal. Entende? Se talvez eu chegar para alguém aqui e dizer assim, Adão, cara, quer sair pecando igual um doido aí, vivendo de qualquer jeito? Adão vai falar, pô, tá doido, Júlio. Claro que não, pô. Claro que não. Mas talvez se eu chegar... Adão, é só um exemplo, tá, irmão? Por favor.
Talvez se eu chegar para Adão e Adão vier me contar uma situação, eu falei, não precisa contar a verdade não, irmão. Pode mentir, pô. Pô, fulano fez tal coisa comigo. Eu falei, Adão, se tiver uma oportunidade, rapaz, arrepia ele também. Sabe, pequenas coisas normais que você vai inserindo no seu dia a dia, na sua forma de pensar, no teu jeito de fazer. São pequenos pecadinhos, pequenas situações que pra gente é normal. E aí quando você vê, você tá atolado. Sabe? Quer abandonar Deus hoje? Claro que não. Lógico que não. Mas quer ir abandonando aos pouquinhos? Quer ir se retirando da presença? E aí, glória a Deus que era necessário Cristo passar pela nossa vida. E glória a Deus que Cristo passou e hoje está mais uma vez chamando a gente para algo. Porque aí a gente vai no texto. E a gente vai entender que era necessário Cristo passar porque Cristo vê quando ninguém está vendo. Quando essa mulher pensa que está sozinha no poço, era necessário Cristo passar por lá. E aí Cristo passa por ela, chega nesse lugar, e aí o versículo 7 vai dizer, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Cara, eu sou cada dia mais apaixonado em Jesus. Porque você entende que a mulher, escondida com vergonha, talvez no momento em que ninguém falaria, quem começa o relacionamento com ela é Jesus. Quem começa uma relação com a gente é Jesus. Se a gente chegou aqui nessa noite é porque Ele, de alguma forma, tirou empecilhos que a gente talvez nem imagina para que a gente pudesse estar aqui. Às vezes foi tão simples, né? O pessoal talvez mora mais perto e tal. Vou sair da minha casa, vou na igreja. E talvez só Jesus Cristo, só Deus sabe o que Ele teve que mover para a tua vida estar aqui hoje ouvindo algo sobre Ele. E aí Ele começa uma relação. Jesus diz para ela, dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham saído e ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Entende que Jesus puxa um assunto com essa mulher. Jesus fala com essa mulher em meio à vergonha dela. Essa mulher em meio está andando escondida. Jesus começa, só que Jesus está conversando com ela, falando de algo do alto. E essa mulher ainda está com o olho preso na terra. Como é que você vai pegar água? Você não tem que pegar água. Jesus está falando, filha, se você soubesse quem está falando com você. Se você entendesse, em nome de Jesus, às vezes eu não sei como cada um chegou aqui, eu não conheço a vida de cada um. Mas às vezes alguns vieram através do convite do John, da Natália, de algum outro irmão. Eu queria te dizer que esse irmão que te convidou para vir à igreja, que te convida para estar aqui nos próximos cultos ou nos cultos que você esteve aqui, foi só o instrumento de Deus para que você estivesse aqui. Sabe? Às vezes a gente vem para cá porque o John e a Natália estão aqui. O John me chamou, eu vou lá. O John ele só foi um instrumento de Deus para te trazer para cá. É o que Jesus Cristo está falando com essa mulher. Filha, se você soubesse quem é que está falando com você, se você soubesse a água que eu tenho para te dar, como o Mateus ministrou aqui no louvor, a gente quer ser inundado de chuva? Não, não é isso. Quer sair daqui, alguém tacar um balde d'água na gente, sair daqui todo molhado? Não, não é isso. Tem uma água que flui. Tem um rio que flui de Deus para a nossa vida. E se a gente soubesse
Sabe, a cada palavra que a gente lê, a cada ministração que o irmão traz aqui, só que muitas das vezes a gente está com o olho preso aonde? Aqui. Sabe, Deus está falando sobre uma salvação. Sabe aquele povo que foi criado, eu vou tornar a repetir, para servir a Deus, para andar em adoração a Cristo, aquele povo que caiu e anda em pecado? Cristo está falando, cara, eu tenho água para vocês. Eu tenho salvação para vocês, tem jeito para vocês. Em Cristo nós conseguimos vencer esses pecados. Sabe? Em Cristo não dá mais para a gente ficar falando, mas eu não consigo. Dá para a gente batalhar contra isso. Dá para a gente não viver refém dos nossos defeitos e falhas. Só que essa mulher ainda não está entendendo. Ela ainda está muito presa aqui na terra. E aí disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Ela ainda está presa aqui. Ela ainda está pedindo uma água que não é a água do Espírito Santo. Porque quando Cristo fala assim, se você quiser, eu posso te dar uma água que você nunca mais vai ter sede e você não vai precisar mais vir aqui buscar. E aí ela vê uma vantagem. E aí o que ela diz? Me dá dessa água. Me dá dessa água que eu não preciso mais voltar aqui. Sabe como olhar Cristo querendo ainda coisas daqui? Eu ainda olho Cristo querendo ter um ótimo carro. Eu ainda olho Cristo pautando a minha vida em ter muito dinheiro. Eu ainda olho Cristo querendo benefícios para mim materiais, coisas daqui da terra ainda. E aí Cristo dá o primeiro gole de água para ela. Cristo fala, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. E aí ela diz, ao que ele respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Cristo está dizendo, olha só, eu vou te dar água. Mas para de ficar buscando coisa aqui embaixo ainda. Para de ficar pautando as suas coisas, o seu desejo. Para de querer ficar buscando a sua felicidade em coisas terrenas. Essa mulher, como a gente já disse, ela buscava a felicidade dela nos maridos. Às vezes a gente está buscando a nossa felicidade em um carro bom, em dinheiro, em sei lá o quê. E aí eu convido os irmãos a cada um, sinceramente, pensar dentro de você. Aonde a gente está buscando a felicidade? No que a gente está tentando buscar para suprir algo dentro da gente? Aonde a gente está tentando se encontrar? Que não é Cristo. Porque aí, Cristo fala com ela da seguinte forma, isso você disse com verdade. Para a gente ser transformado, para a gente sair de uma vida que não é uma vida para a gente viver, nós precisamos de sinceridade diante de Deus. Falar com Ele com verdade mesmo, sabe? Trancar a porta do nosso quarto, orar e falar, Senhor, isso daqui é algo que eu não consigo parar de praticar, eu preciso do Senhor. Pai, em nome de Jesus, até hoje, até o domingo, no dia de hoje, eu estava buscando algo no Senhor, material. Até hoje as minhas orações foi no sentido de, Pai, me dá isso, Pai, me dá aquilo, Pai, me dá tal coisa, quando na verdade Cristo já deu tudo o que a gente precisa. Ele já supriu todas as necessidades que a gente insiste em colocar na cabeça que precisa. Essa mulher lida com sinceridade. Aí ela fala, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis, em Jerusalém é o lugar que se adora. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando neste momento nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mais uma vez, a salvação, amém? Amém, igreja? Amém. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí a mulher diz, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. Sabe,
Essa mulher, ela sabia de um Cristo. Mas ela só sabia. Porque ela levava uma vida totalmente diferente. Nós também sabemos de um Cristo que já veio e que vai consumar todas as coisas. Hoje nós vivemos na esperança. Mas haverá um momento em que a gente vai encontrar com Deus. Haverá um momento em que a gente vai ver essa salvação se cumprindo. E a gente fica, mas né? Vai vir o Messias. Vai vir. E ele já veio, igreja. É a hora. A hora é agora. Se não foi até essa noite, a partir dessa noite vai ser. Porque nós encontramos, ou na verdade nós fomos encontrados. Sabe? E é algo tão gostoso em Cristo. Porque nós fomos encontrados e dá uma vontade enorme de sair correndo e falar, eu encontrei. Sabe, eu encontrei a salvação, eu encontrei o Messias, eu encontrei a solução para o meu casamento. Eu encontrei um espelho onde eu vou buscar o meu futuro casamento. Eu encontrei a solução para a criação dos meus filhos. Eu encontrei como tratar os meus pais. Sabe, a gente não precisa viver num lamaçal de pecado e de destruição que a gente vê acontecer direto. Sabe, a gente vê na cidade, a gente vê próximo da gente, se a gente ligar a televisão é um desespero. Eu não sei os irmãos aqui, eu não consigo assistir jornal. Me entristece. É um atrás do outro. Chega disso. Para nós, não. Para cristão, não. Porque a gente encontrou um espelho para voltar a ser, novamente, a imagem e semelhança de Deus. Mas a imagem e semelhança de Deus é perfeita. E eu, Júlio, não consigo ser perfeito. Mas Cristo é perfeito. A palavra vai dizer que antigamente, quando lá aquele samaritano, lá os judeus, lá aquela galera do Antigo Testamento, e até antes de Cristo, como é que eles faziam? Eles pecavam, pegavam um animal, matavam o animal, e isso era como se fosse o perdão do pecado. Só que a Bíblia, o livro de Hebreus vai trazer da seguinte forma, que esse sacrifício, uma vez por ano, era feito o dia da expiação. Junta a galera, leva lá o sacrifício, o sumo sacerdote faz, e aí o povo está perdoado. E aí o que o povo fazia? Volta e vão pecar de novo. E vive triste, vive buscando em marido solução, vive buscando em carro solução, em dinheiro solução, e aí ano que vem o que faz? Volta para cá. Faz de novo o sacrifício, e vai para lá, e peca de novo. E aí em Hebreus vai dizer que esse sacrifício nos animais só fazia lembrar que nós somos pecadores. Só que Cristo foi o sacrifício perfeito. Eu não vou conseguir, por mais que eu vou buscar isso até o último dia da minha vida, ser a imagem e semelhança de Deus. Seguir a Cristo. Só que naquilo que eu não consegui, nós já fomos perdoados. Sabe, a cada dia que eu tropeçar, é como se Cristo viesse e falasse, filho, levanta. Vamos até o fim. Vamos comigo. Está pago, está consumado. Sabe? Senhor, eu não consigo. E aí, às vezes, a gente pode encarar isso de qual forma? Se os meus pecados estão perdoados, top. Vou sair daqui, vou pecar. Irmãos, se o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados não nos constrange em continuar pecando, algo está muito errado. Se eu entender que um homem, que Deus veio à terra como um homem, foi levado na cruz no meu lugar para pagar por um pecado que era meu, porque eu nunca estaria reconciliado com Deus se dependesse de mim. E esse cara foi lá, foi pregado no madeiro. E aí eu saio daqui e falo, já que está perdoado. Se isso não nos constrange, a gente precisa repensar na nossa cabeça o que vai nos constranger. O que vai me levar a não pecar? Porque toda vez que eu peco, eu oro e falo, Senhor, perdão mais uma vez. Sabe, eu não quero mais. E aí eu creio, em nome de Jesus, com toda a fé, que Ele vem e fala, filho, vamos até o final. Sabe? Vamos, resiste isso aí, vamos lá, porque da próxima vez você está mais calejado. Da próxima vez, cara, você não vai cair. E aí a gente começa a conseguir a resistir ao pecado. A palavra vai dizer, como a gente aprendeu ontem aqui, achegai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Não é na força do braço. Até porque o meu braço é difícil. É na força de Cristo. O primeiro passo é você chegar para Ele. E aí a gente resiste. E aí o inimigo foge. Amém? E aí quando essa mulher entende que é Jesus que está falando, essa mulher pratica algo que é o que a gente está fazendo, são os folhetos, e daqui a pouco, infelizmente, está passando muito rápido e a gente daqui a pouco não vai estar mais aqui. Mas eu creio em nome de Jesus que algo de Deus já foi gerado aqui. Porque essa mulher ela vai evangelizar. Essa mulher, ela não tem esse folhetinho, mas com o que ela tem no coração, ela sai correndo e entende que essa mulher... Lembra que a gente estava falando que essa mulher foi buscar água porque ela estava com vergonha das outras pessoas? Amém? Só que quando essa mulher encontra Cristo, ela volta para a cidade. De onde ela saiu com vergonha, ela já volta e fala, gente, vem comigo. Vem comigo. Eu encontrei. Eu encontrei um cara que fala tudo o que eu estou passando. Todas as situações que eu estou vivendo, tem um cara que está me falando isso. Vem comigo e vamos ver se ele é o Messias. E aí, o pessoal foi com ele. E aí, no decorrer da passagem, a palavra vai dizer que muitos creram em Jesus. Primeiro, pelo testemunho que essa mulher deu. E segundo, depois, pelo que eles mesmos ouviram de Deus. Quando a gente sair daqui nessa noite, em nome de Jesus, eu espero que... Porque eu declaro, eu vim para cá conversando com a Júlia, e eu confesso aos irmãos que para eu chegar aqui, eu lutei bastante contra mim mesmo. Eu tenho alguns medos que não é medo de voar de avião. Eu tenho alguns medos e algumas dificuldades na minha vida que eu tive que passar por cima para estar aqui. Só que sabe o que me move? É porque eu encontrei, cara. E para quanto mais pessoas eu puder dizer, olha, Natália, eu encontrei. Vem, cara. Vem porque eu encontrei. Só que eu encontrei não por mérito meu. A gente nessa noite, por favor, em nome de Jesus, que a gente entenda que nós encontramos. Sabe? Só que não é um mérito do Júlio ter encontrado. Cristo pediu um perdão por mim que eu nem sabia, talvez, que eu tinha que pedir. Talvez eu ia viver afogado, talvez não. É certo e fato que eu ia viver afogado nos meus pecados, nas desgraças. A forma com que Cristo entrou na minha vida, e eu vou ser bem breve, porque eu já estou avançando na hora, desculpa, João. A forma com que Cristo entrou na minha vida é porque, em algum momento, eu decidi também escolher pelos meus olhos. Em algum momento, o meu relacionamento com a minha esposa foi pautado no que a gente queria. Do jeito que a gente quisesse viver. E eu era cego. Sabe? Eu estava fazendo mal para dentro da minha casa, eu estava fazendo mal para minha família. Até que chegou o ponto que meu casamento acabou. E aí eu tinha na época uma filha só. E aí sabe quando a gente tenta por causa do filho? Vamos tentar ficar junto, porque a gente tem um filho. Eu brigava com a minha esposa todo dia. Raríssimos dias eu ia dormir com a minha esposa sem estar bem com ela. Muitas das vezes eu busquei a solução do meu casamento em outros lugares. Muitas das vezes eu busquei criar minha filha com os meus olhos do jeito que eu queria. E nunca dava certo. Eu perdi a minha família. Muito provavelmente eu perderia o contato de estar criando a minha filha junto. Só que eu encontrei. Sabe, aí Cristo entrou na minha vida de uma forma absurda. E eu me deparei como o Júlio Samaritano. Me deparei como um cara cheio de costumes, cheio de defeitos, cheio de vontade, mimado, que queria fazer tudo do meu jeito. Com os meus pecados normais, com as minhas vontades de fazer normais.
Em algum momento eu olhei para Cristo e falei, cara, eu quero. Pai, eu preciso. Se não for o Senhor, esquece. E hoje eu pude falar no telefone com a minha família. Desculpa, hoje eu pude falar com a minha esposa, falar com as minhas filhas, continuando falho e pecador, mas tendo a certeza do perdão de Deus, tendo a certeza da paz de Cristo no meu lar, sabendo que tem uma solução para mim. Dá para mim, sabe? Dá para eu ir até o final, dá para chegar um momento onde eu vou olhar para Ele e vou poder agradecer, falar, Pai, obrigado. Obrigado porque eu encontrei o Senhor, porque eu fui encontrado pelo Senhor. Nessa noite eu queria, antes de orar, eu queria chamar a Bárbara, amém? Porque ontem a gente tem vivido dias especiais, momentos muito especiais, mas teve um momento que eles puxaram esse louvor e a vontade de gritar que eu encontrei era algo muito grande. Sabe? O que me moveu a todo momento vencer os meus medos, o que me moveu a todos os momentos passar por cima de qualquer coisa. Não existe medo que vai me parar em declarar e dizer, eu encontrei o meu tesouro. Sabe? Nessa noite, entenda, em nome de Jesus, que a gente está tendo mais uma oportunidade de declarar e dizer, olha, eu encontrei. Eu encontrei a solução dos meus problemas. Eu encontrei. Ah, Júlio, então quer dizer que... Então eu aceitei Cristo aqui, saio correndo e nunca mais tenho problema, irmão. Não estou falando sobre isso. O que eu estou dizendo é a gente encontrar com Jesus de uma forma que nenhum problema vai ser maior do que Ele. Sabe? É a gente encontrar Jesus a ponto de declarar o que Paulo declarou. A tua graça me basta, Pai. Pai, tá difícil, a tua graça me basta. Pai, tá tudo bom demais, a tua graça me basta. Sabe? Então, em nome de Jesus, eu te convido a fechar os seus olhos e a gente fazer nesse primeiro momento essa oração juntos. Sabe, se vocês conhecerem o louvor, louvem juntos. Se não conhecer, só medita e ora. E faça desse louvor não uma música, mas uma oração. Do fundo do coração de cada um, amém? Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis
mais doce mel. Seu valor é maior, Jesus, Jesus, seu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Você pode dizer isso no seu lugar? Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Amém, Senhor, meu Deus e Pai. Pai, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por mais uma oportunidade da gente entender que a gente foi encontrado pelo Senhor. Obrigado que, como a gente louvou aqui, Pai, por favor, faz arder isso dentro da gente. O desejo de estar aos seus pés. Sabe, Pai, entregar tudo que a gente tem nos seus pés, Pai, porque a Tua graça nos basta. Sabe, Pai, porque... Obrigado por esse grandioso amor, Pai. Porque talvez quando ninguém falaria, o Senhor falou. Porque quando ninguém tocaria, o Senhor tocou. Porque quando ninguém olharia, o Senhor olhou pra gente. Sabe, Pai? E a gente estando mortos nos nossos pecados, nos nossos vícios de costumes, o Senhor nos traz pra Tua casa mais uma vez e diz: filhos, eu encontrei vocês, vocês me encontraram. E que esse encontro, Pai, perdure para a hora que a gente sair daqui. Porque em nome de Jesus, como também nós louvamos aqui, como Maria que estava em seus pés, Pai, essa boa parte nunca vai ser tirada da gente. Sabe, Pai, se nós vivemos até hoje por alguma outra coisa, se for por carro, um dia isso vai ser tirado da gente. Se for por alguma outra pessoa, um dia isso vai ser tirado da gente. Se for dinheiro, qualquer bem material, um dia isso vai ser tirado da gente. Mas o Senhor nunca vai ser tirado da gente, Pai. Assim, declarando isso, agradecendo ao Senhor, sabendo que se há alguém aqui que não é digno de tudo isso, eis-me aqui, sou eu, Pai. Eu agradeço pelo Teu amor, eu agradeço pela Tua oportunidade. E em nome de Jesus, que nós saiamos daqui, igreja, declarando aí fora que nós encontramos. Sabe, nós encontramos e nós fomos encontrados. E que mais e mais vidas também entendam que foram encontradas. Existem vidas aí fora que estão vivendo uma vida de pecado, estão vivendo uma vida sem entender que já foram encontradas, só falta declarar que também encontraram. E aí como se cumpriu aqui na palavra, muitos vão crer em Deus através do testemunho de cada um que vai sair daqui nessa noite, declarando: eu encontrei o Salvador, eu encontrei o meu tesouro, vem comigo, vamos lá.
Vamos lá, vamos conhecer mais desse tesouro. Sabe, às vezes pensa na tua cabeça, alguém que esteja passando por um momento de dificuldade, vai lá e fala, olha, eu encontrei, vem comigo. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Obrigado, Senhor, obrigado aos pastores, obrigado, Pai, por todas as coisas, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Se você conhece, diga isso. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. De fato, nós encontramos um grande e precioso tesouro, que é Jesus Cristo, que é aquele que nos dá a vida, que é aquele mestre que se despiu de toda a sua glória, que se fez homem como nós, para nos dar a vida eterna. E algo de mais precioso do que isso não existe. Se nós tratamos algo mais precioso do que isso, nós não entendemos a preciosidade que é Jesus Cristo. Que a gente possa levar essa palavra dessa noite em nossos corações. Que a gente possa refletir essa palavra cada vez mais. Amém?